Fala, choferas, aqui de novo, eu e a Fabi. Ó, a Fabi não, rapaz. Hoje é o Mateuzinho. Vem cá, segurei essa mão aqui agora. Fabi foi fazer e deixou você aqui do meu lado. Ah, cara, foi obrigado. Mais um Leg Trânsito Podcast. Esse aqui é o nosso diretor, cara. Esse é o que fica por trás das câmeras lá, ó. Bem? Por que eu fiz questão de trazer ele aqui? Porque hoje a gente vai continuar aquele assunto dos recursos de multas ali, que o pessoal semana passada gostou demais. E a gente precisa ter aqui a visão do leigo, né? E que já tomou multa. É, que já tomou multa. Então, mais ou menos as dúvidas que vão passar na cabeça do Mateuzinho, que é o nosso diretor aqui de estúdio, é que vai passar na sua também. É o seguinte, vai rolar 2 Pix de R$100 nesse episódio, conforme acontece toda semana, Mateuzinho? Exatamente, 2 Pix. O primeiro 100zão é para a primeira pessoa que comentar os 5 códigos que vão aparecer aqui no cantinho. Fica esperto, porque é rápido, né? É rápido, não tem padrão não, gente. Cada episódio é um minuto diferente, então é assistir tudo mesmo e prestar atenção. Passa muito rápido o código. Você que fica reclamando, foi muito rápido, eu não vi. A culpa é desse rapaz aqui, ó. Ele é que coloca os códigos lá rapidinho. Dificultar. Que é pra você ficar atento, você ficar ligado. Você cochilou, o código apareceu, você não viu. Às vezes eu coloco em cima do papel que é branco para ela não ver mesmo. Então você vai anotando as letrinhas que aparecem aqui no decorrer do episódio. E no final, a hora que aparecer o 5º código, você vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, o link que está escrito assim, vale Pix R$100. Você clica naquele link ali e ali é que você vai colocar os códigos. Não pode colocar nos comentários não, né, Matheus? Não pode, senão é desclassificado imediatamente. Exatamente. Você sai da brincadeira, aí perde a graça. Exatamente, isso aí. E semana que vem nós vamos estar lá no Minuto Jovem, né? É verdade, semana que vem o Ronaldão vai estar no Minuto Jovem Podcast, que é o meu podcast, né? Junto com o Marquinhos que está ali na produção hoje. Como é que a galera faz para achar lá o Minuto Jovem? Olha, Minuto Jovem Podcast no YouTube, você pesquisar Minuto Jovem já aparece lá, vou colocar na descrição aqui também. Minuto Jovem é o primeiro que está lá. Quando você escreve Minuto, aparece Minuto com Deus. Mas aí você tem que pôr o Jovem. Minuto Jovem. Mas tem Deus no Minuto Jovem também. Menção de Deus. Vamos lá bater um papo com essa turma aqui, ó. Aí vocês vão pela conhecer segunda a vez, galera né? dos bastidores aqui, ó. Marcos Felipe, famoso Chassi. Isso. E o Mateuzinho aqui, essa fera. Vamos bater um papo aí. lá com essa turma. Bora. Então, de volta aqui com a gente, ou continuando aqui com a gente, João Paulo Macedo, primo primeiro do Leandro Macedo, né? Eu acho que sim, viu? Bispo Macedo também? Olha, gostaria, viu, Ronaldo? Gostaria, viu? Do Leandro por causa do conhecimento em trânsito. E do Bispo, do Bispo por causa do porque, né? 1% do que ele tem já me ajudaria, Tá viu? bom. Mas não tem vínculo de parentesco nenhum dos dois, não. Que eu saiba, não. E nem é devoto lá da Universal também, não? Não sou. Também nada contra, mas Tem que entrar lá. já tenho a minha. Olha, no episódio do domingo passado, a gente estava falando sobre as fases de defesa, recurso. Então, você que chegou hoje, você vai pegar o assunto pelo meio, depois você assiste o primeiro episódio, tá? Que foi domingo passado. Para você que assistiu domingo passado, estava ansioso para continuar a partir de hoje, a gente parou na fase de defesa, que é a primeira fase ali que o condutor que foi autuado pode se defender nesse processo. Isso. Depois da defesa, a gente chegou a falar por último aqui, eu nem lembro exatamente qual foi o nosso último ponto, mas você chegou inclusive a mostrar lá como é que a pessoa pode montar o pedido ali de conversão aliás, de nulidade, né? Sim. Porque quando o órgão ele notifica fora do prazo, que ele tem que notificar. Você ensinou aqui como é que faz à mão, o negócio pode ser feito à mão mesmo. E aí você falou do apresentar o infrator, 15 dias, apresentar a defesa mesmo, ali já é uma coisa mais relacionada a quase que admitir, não, eu fiz mesmo, mas estou aqui tentando me defender, né? E a conversão da multa em advertência por escrito, essa foi uma grande sacada que a gente falou no episódio passado. E só para você ter ideia, volta lá e assiste. Toda infração leve ou média pode ser convertida em advertência por escrito. Você não vai pagar nada, não vai gerar pontuação, desde que não tenha mais nada no prontuário, né? Isso mesmo. Prontuário limpinho? Infração é leve ou média? Sim. Então é só pedir o órgão de trânsito para não aplicar multa, aplicar a advertência, que não vai pagar nada, não vai gerar pontuação nenhuma, né? Até aí você entendeu, Mateuzinho, essa parte? Entendi sim. E passei por isso também, né? Você saberia fazer isso? Se chegasse lá para você, chegou lá uma autuaçãozinha lá de estacionamento local proibido. A que chegou para mim foi de velocidade. Eu estava na permissão, foi a primeira autuação. E eu não sabia o que fazia, não sabia se eu ia perder minha carteira, se era... Aí a primeira pessoa que eu recorri foi ao Ronaldo, né, que me explicou e tudo mais, que era uma autuação média, que não ia... Parece que já era depois de abril, que não ia virar multa mais, teve uma coisa assim, né, do prazo. Então, eu só fui quase perder minha carteira quando eu tomei a segunda, então...
Chegou a cometer 2 infrações médicas com a permissão. Cometi 2 infrações e depois só que eu fui recorrer, né? A Recorreu, primeira, não- aí o que aconteceu? Minas Gerais, né? É o prazo. Deu aquela barrigada, venceu 1 ano de provisória, Sim. pediu a definitiva, E tá aqui. botou a definitiva no bolso, o Detran não pediu ela de volta, né? Sim, Aí sim, Detran, ó, pede a carteira dele de volta. Pede não. Não tem recurso, pô. Lá em São Paulo eles pedem de volta, João Paulo? Lá em São Paulo, por mais que consiga alcançar a definitiva, esgotando o processo administrativo, né, daquela infração que deveria acarretar ali, né, a perda da PPD, o Detran cancela a CNH no sistema. Então ele chega a emitir a CNH. Chega a emitir. Isso, claro, se ele tiver recorrido, né? Chega a emitir, mas lá na frente, acabou o processo, ele recorreu todas as fases, não conseguiu, o Detran insere um bloqueio daquela CNH definitiva no sistema. Só que assim, ele ainda acaba conseguindo utilizar aquela CNH até a validade. Aí quando ele vai renovar, o Detran fala, opa, você não vai poder renovar, você perdeu, porque sua CNH foi cancelada. Mas aí quando ele bater lá na última instância, lá no Conselho Estadual de Trânsito, né? E se ele prosseguir depois de uma demanda judicial? Então, no judicial é aquela coisa, né? 50% pode dar certo, 50% Mas que não. enquanto corre aquilo na justiça, a carteira dele... Depende. Aí depende, Ronaldo. Depende porque é o seguinte, uma das primeiras coisas que tem que ser feita na via judicial é você fazer um pedido de liminar, né? Para que o juiz suspenda os efeitos daquele processo enquanto essa discussão estiver ocorrendo por lá. E certamente vai ser concedida. Sim, aí depende muito do juiz, né? Se o juiz vê que realmente aquilo apresenta um prejuízo, digamos assim, né? Aí o juiz pode conceder essa liminar e beleza, ele vai tocando a vida enquanto correr o processo por lá. Aí, se o juiz não entender... É 10, 15 anos. se o juiz não entender que assim, dessa forma, eu entendo que não tem prejuízo. Normalmente concede. Mas se ele entender que não, pode ser que mesmo recorrendo pela via judicial, ele tenha essa penalização aí. Eu imagino assim que o judiciário tenda a conceder essa liminar, porque erros no processo administrativo, e só para a galera entender, até agora a gente está falando de administrativo, é você e o órgão de trânsito. Judicial, aí já é outra coisa, aí é fórum, é justiça. Sim. Então, como eu imagino que aconteça muitos erros dentro do administrativo, o juiz já sabendo disso, ele concede a liminar para não prejudicar o cara, não punir ele previamente, né? E aí vai desenrolar o processo judicial, que aí demora, né? 5, 10 anos. Normalmente é isso que acontece. Concede, vai discutindo por lá, enquanto não transitar em julgado, que chama, né? Quando não tiver uma decisão final daquele processo, ele continua dirigindo e exercendo as suas funções normais. Aí nessa sentença aí final, é que vai ver, ó, tem direito, não tem direito, e aí... Ou seja, no Brasil o que não falta é recurso, né? Para o cara ir postergando e passando por cima da punição que ele deveria ter recebido. Sim. Né? Vamos falar então da segunda fase aqui do condutor, nós falamos da defesa prévia, que é direcionada ao órgão de trânsito. A próxima fase, vamos supor que ele, então, recebeu a notificação da autuação, né? Ele foi avisado que o policial autuou ele, apresentou uma defesa e o órgão de trânsito falou assim, não, você não tem razão não, nós vamos penalizar você. Aí vai, aplica as penalidades, né? No caso, a multa, que sempre vem, né? Sim, a multa é a primeira coisa que... É a multinha, às vezes dá uma suspensão também, dependendo do caso, né? Outras punições. E aí, como é que ele procede dali para diante? Como é que ele fica sabendo que a defesa dele não foi acatada e que ele foi penalizado e quais são os próximos passos que ele tem que adotar? É assim, ó, da mesma forma que o órgão de trânsito é obrigado a expedir a notificação de autuação para ele, da ciência de que houve cometimento daquela infração, o órgão de trânsito também precisa dar ciência para ele acerca do julgamento daquela defesa que ele fez, né? Tem que emitir uma notificação para ele, existe prazo para isso, inclusive, né? Qual que é o prazo? Existe um prazo, por exemplo, se houve a apresentação de defesa prévia, o prazo máximo que o órgão de trânsito deve expedir a notificação de penalidade é de 360 dias. Né? 360 dias. Caso não haja apresentação de defesa, porque a defesa prévia não é, digamos assim, uma fase obrigatória. O condutor ele pode ou não apresentar. Então, aqueles que não apresentam a defesa prévia, o órgão de trânsito tem até 180 dias para expedir a notificação de penalidade. Quando se fala notificação de penalidade, é o que você acabou de citar. É a cobrança da multa. O próprio nome já disse, penalidade, pena. É cobrar a multa daquele infrator e também a atribuição dos pontos, dependendo da situação, a atribuição dos pontos no prontuário dele. Então, se ele não concordar com essa decisão, ele recebeu lá um resultado indeferido, né, não foi aceito aquela defesa dele, entenderam que não, ele tem que ser penalizado sim, ele pode apresentar, aí sim, a gente pode falar em 2 instâncias, não 3 instâncias, como alguns costumam falar.
Então, aí sim ele pode apresentar um recurso em primeira instância, que é destinado à JARE. A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que, diferentemente da defesa prévia, onde é apenas uma pessoa que julga, que no caso deve ser a autoridade de trânsito daquele órgão, a JARE já é composta por no mínimo 3 membros. Né? São 3 pessoas que vão analisar aquela situação. Eles vão analisar, vão ver se aquelas argumentações, aquelas razões, elas são suficientes para ensejar a anulação daquele auto de infração ou do processo de suspensão. O que nós estamos falando aqui cabe para qualquer processo. E aí eles vão julgar, eles vão dar ali o voto deles. Olha, eu entendo que sim, entendo que não. São 3 membros exatamente por isso. Porque vai ter um que vai analisar, vai relatar o que ele entendeu, e os demais membros eles podem ou não concordar com aquele voto. E aí o que acontece? Se for deferido, for aceito, ok, resolveu o problema, beleza. Se aquela multa foi paga, vai ter direito à restituição do valor. Se aqueles pontos foram atribuídos, eles devem ser retirados. Mas também pode acontecer de novamente ser indeferido, não ser aceito ali aquelas razões. E aí a gente pula para a terceira fase do processo administrativo. E última instância administrativa. Exato. Você entendeu esse lance aí que o cara foi autuado? O que é autuado? O policial foi lá e relatou lá o que ele fez de errado. Sim. Aí o órgão de trânsito tinha 30 dias para avisar o condutor que aconteceu essa autuação, aí mandou a notificação. Uhum. Ele recebeu essa notificação em casa, ainda não era multa, tá só avisando, ó, o guarda te autuou lá e a gente vai ter que te penalizar. O que você me diz? Então você pode fazer ali uma defesa prévia, direcionada ao órgão de trânsito, e não sendo aceita ou não sendo acatada aquela sua defesa, aí o órgão aplica a penalidade. Sim. Ou então você nem faça a defesa. Chegou lá a notificação, você fala assim, não vou defender desse trem não. E deixa passar batido. O órgão vai aplicar a penalidade. Uma dúvida que eu tenho, se não tiver dentro do assunto agora, a gente faz ela depois, mas é a seguinte, eu já vi não só uma vez, com amigos meus e também por vídeos na internet de motociclistas que usam GoPro e tal. Uma situação o cara estava acelerando lá e tal, 3 motociclistas passaram por ele com uma ultrapassagem, como é que fala? Indevida? Local proibido. Incorreta. O policial parou ele, que não tinha nada a ver com a história, autuou ele, e ele falou assim, não, eu tenho gravado que eu estava certo. Aí o policial, então acrescenta no seu recurso. Pô, mas eu vou ter que pagar para fazer um recurso. Nesse caso, não é meio injusto o policial saber que ele está errado, autuar para o cara ter que gastar uma grana. Você entendeu o que eu quis dizer? Vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Uma coisa que ele realmente estava certo. E ele tem a prova daquilo. É assim, no processo, seja administrativo ou judicial, você pode utilizar de tudo que for favorável a você. Essa questão do agente deixar de adotar as medidas é uma questão que envolve até crime, né? Então, às vezes, o agente de trânsito ele pode errar, assim como esse caso que você está citando. O agente de trânsito ele abordou alguém que não cometeu uma infração. Ele pode ter confundido. Passaram 3 motos. 3 motos. Mas eu acho que foi esse, eu volto a esse. Então, o agente de trânsito ele pode cometer essas falhas e comete muitas falhas. Sim. Então, é para isso que serve a questão da defesa e dos recursos. E o que você pode alegar no recurso? Tudo aquilo que você achar conveniente que vai comprovar de que aquela infração não ocorreu. O vídeo é excelente. E nesse caso, aí vai valer o mérito. Exatamente. Você está falando assim, o guarda falou que você ultrapassou. Você está falando assim, eu não ultrapassei. E isso é discutir o mérito. Sim. Só que ele tem prova. Ele tinha filmagem do ambiente em tempo real. Aí vale discutir o mérito. E uma coisa interessante. E dentro desse contexto tem algo interessante que muita gente desconhece. No direito administrativo, quando a gente fala em infração de trânsito, multas, o ônus da prova cabe ao infrator, ao condutor. É ele que tem que comprovar de que ele não cometeu aquela infração. Quem está sendo acusado tem que provar. Exatamente. Não é... muita gente fala assim, recebi aqui uma multa, não tem uma foto, não tem uma imagem, não tem um vídeo que eu provei. Não precisa. Entendi. Porque a legislação, ela dá ao agente de trânsito a chamada presunção de legitimidade. Legal. Então, aquilo que ele escreve, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, presume-se ser verdadeiro. Mas essa presunção não ela não é 100%, digamos assim. Ela pode ser violada, desde que você, que foi autuado, comprove. Que é exatamente essa situação que você citou. Olha, eu não ultrapassei. Mas só você alegar não vai resolver nada. A questão que o Mateuzinho falou é o seguinte, o cara
vai provar depois, no decorrer do processo administrativo ali, que ele realmente não cometeu infração. Houve uma falha do policial ou quem estava fiscalizando. Mas isso vai gerar ônus para ele. Um custo, né? Um custo. E aí? Ele tem direito a pedir o ressarcimento desse custo, ele tem direito a pedir, inclusive, uma indenização por algum dano que ele venha a sofrer por conta de... Fala para nós aí o policial errou, cara, fez a autuação, sem pé nem cabeça, deu um transtorno danado pro camarada inocente, nesse caso, e ele pode pedir ressarcimento desses custos que ele teve aí? Ele pode, só que vai ter que partir para uma via judicial, né? Ele vai ter que juntar ali as provas que houve uma falha, que ele inclusive tentou sanar esta falha, tentou comprovar pela via administrativa, houve uma desconsideração, gerou um prejuízo para ele, um ônus, aborrecimento, e que com isso ele pode pedir, pleitear, né, danos, seja danos morais, materiais, uma indenização, só que aí depende também da análise do juiz, ele vai analisar se realmente aquilo restou configurado, qual foi o tamanho do prejuízo que ele teve, e ele pode, sim, isso é muito comum, fixar uma indenização, né? Perfeito. Então você entendeu aí, né? Perfeitamente. Eu não sabia que poderia ter esse recurso, porque um recurso não é, dependendo da multa, se for permissão e correr risco de perder a carteira, não é barato um recurso, né? Tá doido. Não é nem só o valor, né? É o trabalho, você tem que tirar uma outra habilitação. Sim, sim. E acontece muito, João Paulo, do policial. A gente fala policial porque a pessoa tem a ideia de que quem fiscaliza trânsito é policial. E, na verdade, o que o policial menos faz é fiscalizar trânsito, né? Ele tem a parte criminal aí para ele poder correr atrás. Mas quem está fiscalizando o trânsito, seja ele um servidor civil ou militar, é muito comum do pessoal errar? Muito comum. Inclusive, né, nós que atuamos nessa área, nós vivemos, na verdade, destas falhas, né? E essas falhas, elas acontecem por inúmeras situações. A mais comum que eu vejo, infelizmente, é o agente de trânsito que não está atualizado com a legislação. Isso é um negócio complicado, porque a legislação de trânsito muda. Muda todos os dias. Então, nós pegamos muitos erros de agentes de trânsito que, às vezes, lavram um auto de infração por um enquadramento, um artigo que não condiz com aquela situação ou que era antigamente, daí teve uma alteração, passou a ser outro enquadramento. Então, tudo isso gera essa possibilidade de nulidade, entendeu? A questão também de sinalização. Muitas vezes é lavrado auto de infração, mas aquela sinalização ela é irregular e o agente de trânsito não tem o conhecimento de que aquela sinalização não existe previsão legal. Então, o agente de trânsito erra bastante, né? Por exemplo, as infrações que são mais difíceis, digamos assim, de você achar, às vezes, alguma nulidade, é nos órgãos em que especificamente se atua no trânsito. Digamos aqui, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, por ser um órgão que lida diretamente com o trânsito, eles já têm até um treinamento um pouco mais, né, avançado. Aliás, só fazem isso. Quando eu digo só fazem, não é dizendo que eles deixam de verificar outras coisas, como a parte criminal que você falou. Mas o que eu quero dizer é que, por ser um órgão rodoviário, o trânsito é mais exigido para eles. Então, quando você pega para analisar uma situação dessa, a chance de você achar um erro acaba sendo um pouco mais... Consegue dar um exemplo para nós? Olha, o que eu tenho... Eu até pensei num aqui, quer ver? ACC, autorização para conduzir ciclomotores, para conduzir aquelas cinquentinhas. Sim. Aquilo não é categoria de habilitação. Acho que isso já é mais do que consenso entre os profissionais e os entendidos em trânsito. Aquilo é uma habilitação, se é que assim a gente pode dizer, para conduzir um ciclomotor. É diferente de categoria. Categoria a gente tem A, B, C, D e E. Então imagine o camarada que ele tem uma habilitação de categoria B, para dirigir automóvel, num dito bem popular. E ele foi encontrado pilotando um ciclomotor, que é essa cinquentinha. Aí o policial vai e vê que esse cara é habilitado na categoria B e lavra para ele um auto de infração por dirigir veículo para o qual não está... de categoria diferente. Categoria diferente. Nesse caso, é um erro, não é? Onde o policial deveria ter autuado ele por conduzir veículo sem possuir habilitação. Sem possuir, isso. Porque a ACC não é uma categoria.
Só que o policial confundiu, achou que a CC era a categoria e colocou, e estava conduzindo o ciclomotor e tem categoria B. Então, voltou a ele aqui na categoria diferente. Isso é um erro, não é? Isso é um erro que deve acarretar a nulidade absoluta daquele auto de infração. Porque nesse exemplo que você citou, a categoria B é para veículo, né? O automóvel, igual você falou, digamos, esse exemplo mais básico. Então, ele não abrange motocicleta e não abrange ciclomotor. Então, se o cara tivesse numa motocicleta, aí seria autuação por categoria diferente. Exatamente. Mas como ele estava num ciclomotor... Teria que ser exigido dele pelo menos a ACC, pelo menos. Agora, se ele tivesse a A e B, ok, tudo bem. Então, neste caso, a autuação já é de dirigir veículos sem possuir CNH, PPD ou ACC. Ó, isso que a gente está falando aqui é tão interessante. Todos os dias, instrutores me chamam e falam assim, Ronaldo, você fala nas suas aulas que a CC não é categoria. Aí caiu lá na prova do Detran, perguntando assim, quais são as categorias de habilitação? E o Detran deu como resposta a CC, A, B, C, D e E. Tá errado, Detran, tá errado. Porque se a CC fosse categoria, num caso igual esse que nós acabamos de exemplificar, o cara tem carteira B e foi pego num ciclomotor, ele tinha que ser autuado pela gravíssima vezes 2, que é categoria diferente. Esse artigo E 62, não é isso 3. que acontece. Ele é autuado na gravíssima vezes 3, que é não possuir habilitação. Esse exemplo é comum. E um outro exemplo que eu pego muito lá também é a questão da viseira do capacete. Né? A viseira do capacete hoje ela tem um enquadramento específico. Mas mesmo antes da publicação da lei que criou esta infração específica, já existia um outro enquadramento que era de natureza leve. E o que alguns agentes... É uma gambiarra, né? O CONTRAN direcionou a infração para o 169. Só que assim, alguns agentes de trânsito, igual eu falei, que às vezes não estão acompanhando essa evolução aí, essas mudanças, ainda estão autuando como se o condutor estivesse sem o capacete, então, considerando a viseira levantada como sem capacete. Então, vejamos, ele está de capacete com a viseira aberta. Ao invés do policial ou agente fiscalizador enquadrá-lo na infração de viseira aberta, que é uma infração média, ele enquadrou ele na falta de capacete, que é o 244, inciso 1. E é gravíssima, dá suspensão do direito de dirigir, dá um problema danado. Isso. Aí o cara pensa assim, estou sendo penalizado exageradamente, porque era para eu receber só uma multa média aqui e nada mais. Eu estou recebendo uma gravíssima, vou ter meu direito de dirigir suspenso e tudo mais. Se ele não correr atrás dos direitos dele. Se ele recorrer, procurar um profissional qualificado, ele não vai pagar nada. Sim, o policial poderia ter enquadrado ele na média, ele ia ter que pagar a multinha média. Aí, quando ele coloca ele no capacete, aí ele não paga nada, porque anula o processo. Peguei muitos casos assim, muitos casos de falha da tipificação. Eu vi também muitas controvérsias, PRFs falando uma coisa ou outra sobre aqueles capacetes que não têm queixeira. Sim. Andar na BR. Vejo alguns falando que pode, alguns que não pode, alguns autuando. Pode, cara, andar com capacete sem queixeira? Na BR. É assim, a legislação que versa sobre o uso do capacete, ela não faz distinção do local que você vai transitar com o capacete. O que tem que acontecer você tem que cumprir aquelas exigências que estão ali. Perfeito. O capacete sem queixeira, ele é permitido? Ele é permitido. Desde que você esteja ou utilizando, né? Ele tem que ter ou a viseira, né? Aquela viseira que fecha ali parcial, ou um óculos de proteção que é específico para motociclistas. O que não pode, falando assim de um termo bem breve, quais são os modelos de capacete que são proibidos? Aquele famoso capacete coquinho, que o pessoal coloca só, que ele só tampa aqui na parte de cima, né? Aqueles capacete de EPI, aquele capacete que o pessoal costuma usar em obra, ele não pode utilizar. Aquele capacete que ele é sem queixeira e ele tem aquela abinha, né? Eu não vou lembrar o nome técnico agora. Ele tem uma aba. Se você não estiver utilizando o óculos que eu te falei, que é o óculos de proteção, né, o específico, aí sim configura infração. Mas não tem essa distinção. Olha, esse capacete você só pode utilizar na rodovia. Esse capacete só pode utilizar... É capacete ciclístico também. Isso, o capacete ciclístico. Eu estava tentando lembrar desse também. Não pode. Então são esses 3 modelos que estão na resolução do CONTRAN que são proibidos. Os demais
podem utilizar, mas tem estas exigências. Então, pode utilizar tanto em rodovia como na cidade. Não existe nada O aqui. que pode numa via, pode em qualquer via. O que não pode numa via, não pode em qualquer via. Não existe distinção para rodovia, coisa e tal. Legal. E, assim, acho que ficou claro, né? Pode andar com capacete sem queixeira. O capacete não tem queixeira. Agora, se tiver queixeira, ela tem que estar abaixada. Está abaixada. Senão, configura infração de trânsito. Exato. Aqueles Exatamente. famosos Robocop, né? Que levanta a queixeira. E deixa para cima. Não pode. Não pode. Perfeitamente. Aí, você falou da parte da segunda parte, que foi o recurso. Ó, o cara foi penalizado e recebeu lá já a notificação da penalidade, que aí já é a multa, já vê o código de barra, já vê o valor para ele pagar. Uma das coisas interessantes nessa fase é a possibilidade dele pagar essa multa com desconto. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Sim, a legislação ela diz o seguinte: em regra geral, você tem direito a pagar esta multa com desconto de 20% dentro da validade. Então você pode fazer, se você, eu disponho desse valor, eu quero pagar essa multa agora, você pode pagar com 20% em regra geral. Mas existe também a possibilidade de você fazer o pagamento dessa multa com um desconto ainda maior. Vamos lá, vamos pegar uma gravíssima vezes 3 aqui. É 293 uma gravíssima, né? 293,47. E 47 centavos. Vezes 5, que é, por exemplo, uma multa de ultrapassagem local proibido, deu R$ 1.467,35. Pesado, salgado, né? Vou botar aqui 20% de desconto, que é para o cara que pagou até o vencimento. Na notificação vem ali o vencimento, ele pagou até o vencimento. Ao invés de pagar 1.467, ele vai pagar 1.173. Descontasse, hein? É um desconto bom. Bom, né? E a única coisa que ele precisa tentar para ele ganhar isso aqui é pagar aquela multa até o vencimento que está expresso nela ali. Isso mesmo. Certo? E existe também a possibilidade de pagar com 40%. Existe essa possibilidade também, que é o SNE. Deveria estar sendo oferecido esse desconto por todos os órgãos de trânsito do Brasil, porque a lei já obriga isso há mais de um ano, né? A lei que implementou isso, que obrigou a isso, já está em vigência há mais de um ano, que é o SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica. O condutor, ele pode optar, o proprietário do veículo, ele pode optar para ser notificado. Todas essas notificações que nós dissemos aqui, ele pode optar por receber essas notificações tudo por meio eletrônico, por meio do aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. Se ele optar para receber essas notificações apenas por meio eletrônico, né? E além disso, ele reconhecendo o cometimento da infração. Olha, eu recebi, eu cometi, não vou recorrer, não quero apresentar defesa, não quero apresentar recurso, eu vou assumir minha responsabilidade. Se aquele órgão de trânsito que aplicou a multa para ele for inscrito ao SNE, porque precisa das duas partes, o órgão de trânsito e também o condutor, ele pode ter o direito a pagar essa multa com desconto de 40%. Aí, meu amigo, ao invés de pagar R$ 1.467, ele vai pagar R$ 880. Já é um belo de um desconto, né? Não é? Incentiva a pessoa a utilizar a CDT também. Né? Isso. E CDT. E tá lá na lei, cara, que se o cara tem a CDT e ele recebeu a notificação da penalidade, que abriu mão do recurso, ele pode pagar com... Lá não fala com 40% de desconto, fala por 60% do seu valor, 60% né? 60% do valor, isso mesmo. Se está na lei que é direito do cara e o órgão que está aplicando a penalidade ali não está em conformidade com o SNE, não é um prejuízo para o cidadão? É um prejuízo para o cidadão. Inclusive, eu já gravei um vídeo no meu canal, né? Meu canal Defendendo Condutores no YouTube, já divulgamos semana passada, falando novamente. Quem puder, tiver interesse, tiver curiosidade, acessa no YouTube, digitou lá, Defendendo Condutores, não tem outro canal, só tem o meu com esse nome, eu já fiz essa pesquisa. Legal. Eu já fiz um vídeo lá falando exclusivamente sobre essa questão, né, que os órgãos de trânsito estão descumprindo essa lei, né? Inclusive lá neste vídeo eu mostro o que o cidadão pode fazer, o que cabe, né, o que a legislação permite que ele faça, que é fazer uma denúncia junto ao órgão máximo normativo e consultivo de trânsito do Brasil, que é a Senatran. E se ainda assim a Senatran não resolver, mais uma vez, cabe fazer essa reivindicação via judicial. Porque é um prejuízo, a lei está aí para ser cumprida. E requerendo os 20% que ele deixou de receber de desconto lá, né? Porque se o órgão
não aderiu ao SNE, ele vai ter só 20%. Só 20%. Isso aí ele vai ter mesmo. Isso é regra geral, independente da... Aí, mas ele poderia ter 40% e não teve, porque o órgão de trânsito não aderiu ao SNE. Então ele vai exigir na via judicial esses 20% que ele deixou de ter, corrigido, obviamente, mais as despesas que ele teve para poder correr atrás disso e possivelmente até indenização. Até indenização, ele pode pedir tudo isso. E você que é cidadão, cara, é o seguinte, você fez errado, você vai pagar pelo que você fez errado? Vai, você vai pagar 60% do valor da multa e 40% vai ser desconto porque é direito seu. Mas tem que ver que o Estado tem a parte dele também, véio, tem a responsabilidade. Então, quando ele deixa de cumprir, você tem que correr atrás também. Não deixe correr atrás, não, porque senão vai continuar do jeito que está, esse relaxamento, e o pau só bate no Chico. No Francisco não bate. É isso mesmo. Aí não funciona, né? Tem que correr atrás sim, é direito. Inclusive, eu quero até aproveitar para esclarecer que o trabalho que o João Paulo faz, inclusive um trabalho brilhante, para quem não sabe, o João Paulo já foi policial rodoviário estadual no estado de São Paulo durante 11 anos, já há 4 anos que está trabalhando só com defesa. O trabalho que ele faz não é acobertar um erro negativo. O trabalho que ele faz é fazer com que aquele erro cometido seja punido na devida medida. Justo, né? Justamente. Justa medida. Tô certo ou tô errado? É isso mesmo, Ronaldo. Eu noto assim que algumas pessoas não compreendem esse trabalho. Algumas pessoas acham que quem defende condutores defende que ele saia por aí cometendo infrações porque ele vai encontrar um profissional que vai passar a mão na cabeça dele e falar, você cometeu, mas não. E não é essa a realidade. O trabalho que nós, né, fazemos é analisar se aquele ato administrativo, se aquele auto de infração, por exemplo, ele atende aos requisitos legais da legislação. Não está passando a mão na cabeça. Eu sempre falo isso para os meus clientes. A gente não está aqui a favor que você saia cometendo infrações. Mas, se você cometeu uma infração e você foi autuado, você foi abordado, você tem o direito de ser autuado corretamente. Você tem o direito de ser autuado conforme a legislação determina. Então, se aquele ato administrativo não segue, né, esse rito processual, se aquele auto de infração não atende a todos os requisitos, é isso que o defensor de condutores vai analisar. Olha, não preenche. Cabe defesa e cabe recurso. Não é? Porque todo cidadão, todos, tem o direito de se defender, ele tem o direito ao devido processo legal. Isso é constitucional. Constitucional. Tem direito à ampla defesa e contraditório para todos, independente de qual for a esfera, seja uma esfera civil, seja uma esfera penal. E no trânsito, na esfera administrativa, não é diferente. Você foi autuado, você tem o direito de se defender. Então é para isso que o defensor do condutor trabalha. É a mesma coisa, fazendo uma analogia, do advogado criminalista. Quantas pessoas não falam lá, o defensor de bandido lá, o cara defende bandido, olha lá, o advogado de porta de cadeia. Não é isso, ele não defende o bandido. Ele defende que aquele que está sendo processado, aquele que está respondendo o processo, seja penalizado da forma correta, seja penalizado de forma justa. É isso que um defensor faz. É isso que nós fazemos. É muito importante esclarecer isso aqui, porque muita gente não entende. Eu já cheguei a gravar alguns vídeos no meu canal em que eu vi alguns comentários lá, poxa, mas o que você está fazendo aí, esse trabalho que você está fazendo, você tá incentivando o pessoal a cometer essa infração. Você está dizendo que se cometer não vai ter punição. Não é isso. Em momento nenhum eu disse isso. Eu só disse que se vier para me analisar, eu vou analisar se cabe defesa, cabe recurso. E entra naquilo que eu falei no episódio passado, que o pessoal tem que ver, não pode perder, que eu falei, que tem que ser analisado. Eu costumo pegar o serviço se eu ver que tem pelo menos algo para a gente brigar. Quando não tem, eu não pego. Beleza. Então o cara fez a defesa dele lá na primeira instância, a autoridade de trânsito não acatou, aplicou a penalidade, aí notificou ele, e agora ele vai partir para o recurso a Jari, conforme você disse. Ele tem um prazo para fazer isso. Como é que procede isso aí também, essa parte do recurso? O prazo para que ele entre com o recurso, seja em primeira instância ou segunda instância, é sempre 30 dias. No mínimo também 30 dias. Tá? Ele recebeu aquela notificação e vem ali expresso o prazo, tanto da validade, tanto do vencimento da multa, né? Quando a gente fala em Jari, que é a primeira instância, a mesma data que vence a multa é a mesma data que ele tem para poder interpor um recurso em primeira instância. Ele vai fazer as alegações dele, vai mandar para a Jari, que vão analisar, vão julgar. Se vier novamente indeferido, olha, não aceitamos aqui suas argumentações. Aí ainda cabe um último recurso administrativo, que é o recurso em segunda instância, que nos casos das infrações estaduais, né, ou municipais,
vai para o CETRAN, todo estado tem um CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que vão julgar esses recursos, né? E diferentemente das fases anteriores, diferentemente da JARE, diferentemente da Autoridade de Trânsito, para compor o CETRAN, os conselheiros do CETRAN, se exige que eles tenham notório conhecimento na área de trânsito. Então, eu sempre costumo falar aos meus clientes, olha, aqui nós vamos recorrer de uma situação, mas aonde existe a maior probabilidade da gente obter um êxito é no CETRAN, por conta do conhecimento que eles têm para poder estar ali julgando aquele processo. Coisa que na JARE não se exige. Na verdade, na JARE exige que pelo menos um dos membros tenha conhecimento de trânsito, mas não exige que ele tenha uma faculdade, tenha um diploma, não exige isso. E é um conhecimento declarado e não comprovado, Isso, na verdade, exatamente. Né? Já no CETRAN é diferente, tem que ter o notório saber. Tanto que, por exemplo, lá em São Paulo, os conselheiros de lá são profissionais de trânsito renomados, né? Que têm livros de trânsito, que dão cursos de trânsito. Então, não é qualquer pessoa que ocupa aquelas cadeiras. Então, eu sempre digo isso. Então, onde existe a maior possibilidade de êxito é no último recurso administrativo. É justamente quando chega na mão de quem entende realmente. Isso acaba ficando muito mal para os componentes de JARIs, né? Os integrantes, as pessoas que compõem, os jogadores que compõem as JARIs. Porque acaba que fica aquela coisa assim, eu recorro da penalidade de multa aqui, mas quem vai julgar agora é a JARI. E lá o pessoal não é muito entendido, não. Ou então é mais relaxadão, deixa o negócio correr. Bate lá, eles não analisam direito, devolvem, indeferindo. Aí você recorre novamente, só que agora ao CETRAN, quando é infração estadual ou municipal. Ou quando for uma infração aplicada por órgão federal. Aí vai para o colegiado especial. Colegiado especial, que é da JARI. Que na verdade é como se fosse uma outra JARI, né? É a JARI das JARIs. É a JARI das JARIs, exatamente. Isso mudou recentemente, né? Porque antes mandava... Mudou na teoria, né? Porque na prática, quem deveria julgar era o Conselho Nacional de Trânsito não julgava, na verdade, né? Exatamente. Boa. Então, entenderam? Você foi penalizado, chegou lá a multinha para você, falou assim, não concordo. Eu quero recorrer, vou recorrer a JARI. Qual que é a pergunta polêmica aí? No assunto que vocês estavam falando sobre o recurso de multas, ele é a justiça, não é para beneficiar quem está errado, não é para passar pano para ninguém. Eu vejo, não sei se você concorda, eu quero a sua opinião sobre isso, muito marketing de empresas de recursos de multas incentivando as pessoas a não soprarem um bafômetro. O que você acha sobre isso? Que tema, não? Entende? É um tema muito polêmico. A questão do bafômetro, inclusive teve uma decisão recente aí do STF, né? Sim. E assim, as pessoas muito perguntam, eu devo assoprar, não devo assoprar? Na verdade é o seguinte, a regra geral se você for dirigir, você não tem que beber. Na verdade, essa é a primeira regra que tem que fazer, tá? Mas você ingeriu bebida alcoólica, já está errado, e está dirigindo, você foi abordado, aí você tem que avaliar a seguinte situação. Muita gente pergunta assim, quantas latas de cerveja que vai acusar no bafômetro? Qual que é a quantidade que seu bebê vai acusar? Não existe isso, por quê? Porque cada organismo ele reage de uma maneira com o álcool, né? Então pode ser que às vezes quem tomou 5 latas de cerveja apresente um resultado bem diferente do que quem tomou meia latinha. Às vezes quem tomou meia latinha dá um resultado bem superior. Então, o que a gente, como defensor de condutores, fala? Se você não bebeu e você está dirigindo, não tem por que você recusar o teste do bafômetro. Porque se você fizer esse procedimento, você está, em outras palavras, dando um tiro no pé. Qual é a razão que você tem para não fazer o teste se você não ingeriu bebida alcoólica? Agora, se você ingeriu bebida alcoólica, eu sempre digo isso para todos, você não vai fugir da punição. Porque se você se recusar a fazer o teste, você vai ser autuado. Que, inclusive, são as mesmas penalidades para quem fez o teste e foi constatado. Entendeu? Você não vai ter como fugir da penalidade. Não tem como você ir embora impune. Então, você recusou, você vai ser autuado. Você fez o teste, deu acima de 0,05, você também vai ser autuado. Então, não tem... Eu não vou dizer aqui, olha, eu recomendo que você não sopre. Porque, inclusive, dependendo do seu estado de embriaguez, mesmo você se recusando, você pode, inclusive, entrar para o crime de trânsito. Você pode ser conduzido para o distrito policial. Então, por isso que a regra, eu falo, o que eu devo assoprar? Não, você não deve ingerir bebida alcoólica se você for dirigir. Perfeitamente. Esta é a regra principal. Porque depois que você for parado numa fiscalização, não tem como você fugir daquilo.
você vai ser autuado. Mas para fins de defesa, você que vai cuidar da defesa desse cara, para você é mais fácil que ele não sopre e seja autuado pelo 65A, que é o deixar ou recusar-se, né, ao teste do etilômetro, ou ele soprar e ser comprovado lá? Na verdade é assim, Ronaldo, nas duas situações depende muito. Porque às vezes mesmo aquele que fez o teste, porque os requisitos da legislação para quem fez o teste são diferentes para quem não fez. Então, de repente, aquele cidadão que se propôs a fazer o teste, eu vou verificar os requisitos daquele ato administrativo. A questão do aparelho, a questão do preenchimento do auto de infração e várias coisas. Se qualquer um deles ali não tiver sido preenchido, nulidade. E também para quem recusou o teste do etilômetro, do bafômetro, vai ser verificado também esses requisitos, porque tem coisas que são obrigatórias para ambos e tem coisas que são obrigatórias apenas para determinadas situações. Então, mesmo quem recusou, a gente averiguando essa situação, pode gerar nulidade. Uma coisa que mudou recentemente, uma decisão do STF, né? Decisão, na verdade é assim, existia... Não mudou, né? Confirmou, né? Existia uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, 4103, já fazia anos que estava tramitando. Essa ação, ela pretendia declarar, na verdade, que essas infrações de recusa ao teste do bafômetro eram inconstitucionais. Uhum. Eles entendiam que feria, né, a vários princípios constitucionais aí, por isso. Mas aí o STF recentemente, inclusive no mês passado, declarou que não, que essas infrações de recusa ao teste do bafômetro, elas são constitucionais. Com isso, o que aconteceu? Na verdade, igual o Ronaldo falou, vai continuar do jeito que está, não mudou nada. Só confirmaram que, se você for parado numa fiscalização, você se recusou a fazer o teste do bafômetro, mesmo que você não apresente sinais, porque existia muito essa discussão, olha, mas ele foi autuado pela recusa, mas ele não apresenta sinais. A questão não é essa, a questão é a mera conduta de você se recusar a fazer o teste, que já configura infração. Só isso já configura. A infração. Uhum. Ah, mas eu não tenho sinais. Não importa, você se recusou. Entendeu? Então, o entendimento é, da mesma forma que o Estado lhe concede uma licença para você dirigir, a sua CNH, quando você for fiscalizado, você tem que cumprir com algumas exigências. Uma delas é você colaborar com a fiscalização. Uma delas é, você aceita fazer o teste do bafômetro para verificar que você tem condições de dirigir. Olha, não vou fazer. Ok, não importa se você tem sinais ou não, você já vai ser autuado, entendeu? É isso que hoje, na verdade, já vinha acontecendo há muitos anos, e agora com essa decisão acabou essa discussão. Mas aí fica aquela questão, inclusive, outra vez, vou falar novamente aqui, já fiz um vídeo sobre isso também no meu canal. Fala o nome do canal. Defendendo Condutores. Acessa lá, digita no YouTube Defendendo Condutores. Mas aí, será que hoje as infrações de recusa ao bafômetro se limita apenas isso? Se limita apenas em dizer se apresentava sinais ou não? Será que não cabe mais nada a ser contestado? Não é essa a realidade. Existem várias outras coisas que têm que ser observadas. Existem informações que são obrigatórias quando está no auto de infração, mesmo com a recusa. Entendi. Existem algumas legislações complementares que também devem ser obedecidas na fiscalização. A forma de operação do aparelho. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Né? Então, tem muita gente achando que foi divulgado até pela mídia que agora quem se recusar a fazer o teste do bafômetro é crime, vai ser preso. Não é isso. Pode vir a ser preso. Não porque recusou. Não porque recusou, mas se você tiver sinais suficientes demonstrando que você está numa situação que você ingeriu muita bebida alcoólica, você não está nem conseguindo andar, a mera recusa, na verdade, não vai só fazer com que o agente lavre uma auto de infração e mande você embora. Para que fique bem claro, João, para o nosso público aqui, quando você fala assim, não, eu não vou fazer o teste do etilômetro, nesse momento você vai ser autuado pelo artigo 65A, cujo qual vai te punir da mesma forma que você tivesse feito e tivesse constado lá o índice de ingestão de álcool. Então, meu amigo, você vai ser autuado. E ainda, se você apresentar ali sinais, conforme o João Paulo disse, que fique evidenciado que você consumiu bebida alcoólica, fala arrastada, andar cambaleante, roupas desalinhadas, odor etílico, mais comum. O policial, quem está fazendo a abordagem, ele vai te enquadrar no crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e você vai ser conduzido ao distrito policial e ali vai responder por crime. Você só sai de lá mediante pagamento de fiança e a coisa engrossa, né? Então, inclusive, eu já fui abordado numa das palestras que eu fiz uma vez por um advogado que me abordou com o seguinte questionamento. Mas isso é o bis in idem, ou seja, o cara está sendo
punido duplamente pela mesma conduta? Não. Não é. Não, por quê? Porque são esferas diferentes, né? Quando a gente fala da infração de trânsito, nós estamos falando da esfera administrativa. Quando nós falamos no crime de trânsito, é matéria penal. Inclusive, pode existir até mais de uma penalização. Por exemplo, se ele se envolver em um acidente de trânsito, que hoje o termo técnico é sinistro, né? Além disso, além dessas duas esferas, ele pode responder também civilmente. Se ele gerar dano no outro veículo, né? Ele colidiu em outro veículo, gerou dano, ele pode responder administrativamente, penalmente e civilmente. Então não é configurado o bis in idem, né? O bis in idem é quando exatamente você será duplamente penalizado pela mesma conduta. Um exemplo disso seria se o agente de trânsito fizesse 2 vezes um auto de infração em você pela mesma conduta que você cometeu. Por exemplo, digamos nessa fiscalização mesmo do bafômetro. O agente lá se equivocou, ou aconteceu algum problema, que ele lavrou 2 autos de infração por conta da recusa, naquele mesmo momento, naquele mesmo horário. E isso sim é o bis in idem, porque nós estamos falando de 2 autos de infração pela mesma conduta que é na esfera administrativa. Isso sim, um deles, pelo menos, tem que ser anulado. Né? Então, isso sim seria o bis in idem, mas é uma situação diferente. Outra coisa que o pessoal sempre tem dúvida, João Paulo. O policial acabou de lavrar o auto de infração e pediu para eu assinar o auto. Eu não quis assinar, não. Porque aí eu vou perder o direito a recurso, que aí, no caso, eu estou confessando ali que eu cometi aquela infração. É assim que funciona? Esse é o maior mito que existe quando a gente fala em autuação de trânsito. A assinatura no auto de infração não é presunção de culpa. Você não estará, aquele que resolve assinar o auto de infração não está dizendo que cometeu aquela infração. Não está tirando as possibilidades de defesa ou recurso. Não existe isso. A assinatura no auto de infração simplesmente quer dizer que você teve ciência, que você foi abordado e que naquele momento foi lavrado um auto de infração em seu desfavor. Apenas isso. Então, esse é um mito muito grande. Você não vai perder a sua chance de defesa. Isso é até engraçado que muita gente me procura alegando isso. Eu fui autônomo, mas eu não assinei, hein? Beleza? Aí eu explico para a pessoa, não, mas isso não vai fazer diferença nenhuma. E que diferença faz a assinatura no processo administrativo? Para o órgão de trânsito ou para o condutor? Você diz em relação à auto-infração? Assinei ou não assinei. Que diferença faz? Não vai Porque fazer... se é irrelevante, era melhor abolir logo essa questão de assinatura. Não precisa de assinar, não é besteira. Na verdade, assim, existem algumas determinações da legislação de trânsito que impactam diretamente na assinatura ou não. Por exemplo, uma abordagem em que o condutor também é o proprietário do veículo. Se naquele auto de infração constar o prazo para que ele apresente defesa e ele assine, aquele auto de infração já é considerado como notificação de autuação. Ou seja, pro condutor é desvantagem ele assinar. É desvantagem. Porque se ele não assina, aí não é considerado como notificado e o órgão então passa a ter a obrigação de fazer a notificação dentro do prazo de 30 dias. E se não fizer, ele pode pedir a nulidade do processo. Exatamente isso. Então, a assinatura para esse caso ela é relevante. Então vamos lá, outra dúvida que o pessoal tem. Tem gente que não querem assinar, mas fica com medo de falar para o policial que não vai assinar. Ele é obrigado a assinar? Não, não existe essa obrigatoriedade. Agora, o que existe, já uma outra dica bônus aqui, existe a previsão na legislação que, independentemente se o condutor assina ou não, se ele solicita ou não, o agente de trânsito tem que entregar a via do infrator. E como é que fica comprovada a entrega dessa via? É assim, existe alguns campos no auto de infração em que o agente de trânsito ele pode assinalar ali, de que o condutor recusou ou não quis assinar, alguma coisa assim. Mas a legislação fala que, independente disso, ele tem que entregar a via. Mas se o policial não entregar? Aí gera até uma reclamação, pode gerar até uma reclamação. Como é que ele vai comprovar? Como é que o cidadão vai comprovar? Então, é um negócio que é complicado. Né? É complicado, é difícil, é difícil. Mas assim, é o que eu sempre falo, né? Como eu já passei pelo outro lado, já estive do lado da fiscalização, e eu sei como é que funciona, então tem esse diferencial. Não desmerecendo outros profissionais de trânsito que atuam, que tem profissionais que atuam brilhantemente sem nunca ter conhecido o lado da fiscalização na prática, né? Mas eu acredito que por já ter passado pelo lado de lá, eu tenho essa bagagem. E isso me ajuda demais. Então eu sei como é que procede. E eu consigo, às vezes, notar, muitas das vezes, quando o cliente ele está falando a verdade. Quando ele está... Não, realmente, olha, o policial não me entregou, tal. Ou quando ele está querendo, ele entregou, mas ele está querendo... Porque muita gente acha, Ronaldo,
que às vezes indo no batalhão que o policial trabalha, indo na companhia, indo lá no órgão de trânsito, fazer uma reclamação do policial, isso vai impactar no auto de infração que ele fez. Isso vai levar à anulação daquele auto de infração. E não é essa a realidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E para o condutor também, ele receber aquela cópia, aquela via do auto de infração, ele é irrelevante. Para ele não faz diferença nenhuma, porque ele vai depender da notificação vinda do órgão de trânsito para ele proceder com sim, para proceder com o processo, sim. Tá? Mas eu sempre recomendo, sempre solicite a sua via do auto de infração. Sempre. Porque a gente não recorre de notificação. É aquele preenchimento ali, uma letra ilegível, um código Exatamente. errado. Eu já peguei alguns casos... Cor de caneta influencia? Não influencia. Eu já vi briga nisso aí. Existe uma orientação, no caso do auto de infração feito manuscrito, que seja utilizado tinta azul ou preta, digamos assim. Existe essa orientação, mas utilizou uma cor vermelha e uma cor rosa, vai invalidar o auto de infração? Não. Outra coisa, a gente falou aqui dos pagar multa com desconto, pagando ela até o vencimento, e está falando de recurso. Aí você pensa, o cara que está recorrendo é porque ele não está concordando. E ele vai pagar? E se ele ganhar, como é que funciona? E se ele não pagar, se ele recorrer, e aí teve o recurso indeferido e tiver que pagar depois, já extrapolou o prazo do vencimento e não vai ter o desconto mais. Como é que você orienta nesse sentido? É assim, referente à sua primeira pergunta. Pagou, eu vou pagar a multa, eu vou aproveitar esse desconto de 20%, independentemente de eu estar recorrendo, eu vou pagar. Inclusive, é a orientação que eu falo para muitos dos meus clientes. Porque pagando a multa, ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. E por que ele não tem nada a perder? Porque se em qualquer momento, seja do processo administrativo ou judicial, houver a anulação daquele auto de infração, ele tem direito ao ressarcimento do que ele pagou, inclusive corrigido. Ele vai aonde para conseguir essa devolução? A devolução ele vai requerer direto para o órgão de trânsito. Fazenda Pública, não? Se for órgão estadual, ele vai pedir para a Secretaria da Fazenda, tá? Estadual. Se for um órgão municipal, ele pode pedir direto lá no órgão de trânsito. Então, assim, cada órgão de trânsito adota um procedimento. Mas o fato é que o próprio, isso não consta nem de resolução, isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Ele tem direito à restituição do valor que ele pagou. Agora, em relação a não pagar a multa, porque ele também pode não pagar, não vou pagar e recorrer até e continuar recorrendo. Hoje existe a previsão na legislação do efeito suspensivo de forma automática. Quando ele apresenta um recurso em primeira instância, deve ser aplicado o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é para que não seja cobrada esta multa enquanto ele estiver recorrendo e que ele também não sofra a atribuição dos pontos no prontuário ou alguma coisa assim. As penalidades, né? Fica suspenso aquelas penalidades. Então, ele pode não pagar. Mas é aquilo que eu te falei, eu sempre recomendo que pague. Por quê? Porque pagando, primeiro que a única oportunidade que ele vai ter de pagar com desconto de 20% é dentro da data da notificação de penalidade. Se lá na frente anulou, restituição. Não anulou, ele já pagou a multa lá atrás com desconto, já aproveitou a oportunidade que ele tinha. A multa já não vai ser mais um problema para ele, entendeu? Então a gente que é profissional da área sempre recomenda. Você dispõe do valor? Disponho. Pague a multa. Você não tem nada a perder. Lá na frente a gente ganha, a gente pede a restituição, não tem problema. Eu anulei multas aí, várias multas aí, e presto inclusive essa assessoria para o cliente também. Vamos lá pedir a restituição do valor agora. Pronto. Demora um pouquinho, não é um negócio imediato, porque o órgão de trânsito, o Estado, para cobrar é rapidinho. Para devolver demora, mas o valor vem, recebe de volta, é garantido. Está dentro naquela ditado popular, todo bom cobrador é mal pagador. É assim que funciona. Uma coisa que a gente não falou em nenhum momento do episódio passado e nem hoje é sobre as medidas administrativas. Porque essas sim, elas podem ser aplicadas por aquele que está ali na via fiscalizando. Ao contrário do que todos pensam, o policial ele não te multa, ele apenas autua, encaminha aquilo para o órgão de trânsito, para então a autoridade de trânsito proceder com o processo e via penalizar ou não. Uma multa é uma penalidade, uma suspensão do direito de dirigir é uma penalidade. E tem as medidas administrativas. As medidas administrativas são aquelas ações adotadas ali no momento da abordagem e que o próprio policial ou quem está fiscalizando pode adotar. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Quais são essas medidas administrativas mais comuns, né? Retenção do veículo. O que é retenção do veículo? Um exemplo prático. Está conduzindo sem um cinto de segurança. Abordei. Qual é a medida administrativa? A retenção do veículo até sanar a irregularidade. E sanar a irregularidade significa que ou o condutor ou os passageiros todos coloquem um cinto de segurança, vai haver autuação e aquele veículo vai ser liberado para prosseguir viagem. Pergunta para você. Essa é uma situação muito fácil de resolver. Está sem o cinto, coloca o cinto.
Mas vamos supor que o cinto está com um problema. Aí você tem uma outra infração, que é o equipamento inoperante. Equipamento Você inoperante. lavra outro auto de infração, ou nesse caso elas são concorrentes e você vai lavrar aquela que melhor caracteriza a situação? Porque o cara estava sem cinto porque o cara não tem cinto. E aí? No caso, deve ser aplicada a infração específica, né? É o princípio da especificidade. Mas nesse caso vão ser duas? Ele não estava sem cinto? Se ele não estava usando o cinto de segurança, porque o cinto de segurança Não existe. ele não existe, não ou tem. ele apresentava um defeito, né? Então, qual era a diferença dele estar utilizando esse cinto se esse cinto não atinge a finalidade, que é proteger ele do impacto? E isso é o princípio da especificidade. Então, pelo certo, ele deve ser autuado pelo equipamento obrigatório, ineficiente e inoperante. Perfeito. Esse é o certo. Inclusive, se o agente autuar pelas duas, já entra uma defesa e um recurso. Uma delas tem que ser anulada, né? Não pode autuar pelas duas, digamos assim. Ele tem que ir pela infração mais específica, né? Então, você falou da retenção. A retenção é a medida administrativa onde o policial ou quem está fiscalizando mantém o veículo no local, tipo assim, o veículo não sai daqui até que a irregularidade seja sanada. Mas há casos em que essa retenção ela perdura por algum tempo mediante o recolhimento do documento. Hoje em dia é feito até um recolhimento digital, né, que é aquela restrição. Como é que funciona isso? Isso. Na retenção, caso não seja possível sanar aquela irregularidade no local, aí pode acontecer duas coisas. Se o veículo tiver condições de prosseguir a viagem em condições de segurança, ou seja, não vai comprometer a segurança viária, o agente de trânsito pode liberar aquele veículo mediante o recolhimento, né, que é exatamente isso que você falou. Antigamente tratava como recolhimento, mas hoje, na verdade, o que existe é a inserção de um bloqueio no documento e pode haver a fixação dentro de um prazo para que ele submeta o veículo a uma vistoria com aquela irregularidade sanada. Igual o exemplo do cinto. Legal. Foi autuado, o cinto de segurança não tem condições, né? Só que aí envolve uma outra coisa, né? Nesse exemplo do cinto, será que é prudente você liberar um veículo numa rodovia e um cinto de segurança para o condutor, ou seja, para um passageiro? Para o condutor, sim. Mas se for um cinto lá do banco de trás e não tiver ocupante Não lá... tiver ocupante, eu ok. não vejo risco. Mas para o condutor, será que é Aí não tem prudente você liberar um veículo sem o cinto de segurança? Aí não tem jeito. E se você libera e alguns quilômetros à frente esse condutor se envolve em um acidente de trânsito? Que dependendo da situação, pode levar ele a óbito. Então, quando envolve essa questão de segurança, é muito importante, o agente de trânsito ele tem que analisar isso. Então, pode haver também, além da retenção do veículo que não sanou a irregularidade, pode haver a remoção do veículo para o pátio. Ou seja, chama o guincho, põe o carro em cima, leva para o pátio. Aí lá você vai providenciar para regularizar. E lá ele resolve e depois ele retira o veículo do pátio. Agora você quer ver uma situação, o pessoal usa muito lobby disso aí, né? Ah, que o presidente, vamos falar o presidente, que é para não falar que eu estou puxando varinha para ninguém aqui. Sancionou a lei lá agora que o veículo não pode mais ser removido. Não pode mais ser guinchado. Isso não existe. Até tiveram ali algumas exceções, envolvendo a questão da segurança ou não. Mas aí olha só como é que o Estado é. Olha como é que o Estado é. Veículo com licenciamento desatualizado. Nós estamos em 2022, fiscalização parou, pegou o cara com licenciamento em 2021. Isso é infração gravíssima. Qual o risco de liberar esse veículo até a determinado local ali para providenciar o pagamento desse negócio, ou 1, 2 dias? Qual o risco? Meu ver, nenhum. E nesse caso, deveria liberar. E não libera por quê? Porque justamente nessa lei que foi sancionada, tem a observação que essa liberação não se aplica em caso de licenciamento. A menos que haja o pagamento no local. Existe essa orientação, né? Não, ainda que você pague, porque o fato de você pagar simplesmente isso não significa que o veículo está licenciado, né? Então, mas assim, Ronaldo, pelo menos lá em São Paulo, né? Vou citar o exemplo de São Paulo. Lá em São Paulo, se você fizer o pagamento dos débitos do veículo, licenciamento, vou citar aqui, não sei se eu posso falar o nome do banco, posso falar? Pode. Por exemplo, o Banco do Brasil é praticamente instantâneo. Sim, mas aí o Detran ele já joga lá como o veículo está licenciado imediatamente? Já muda. Se você entrar no site do Detran, é um negócio incrível. Você pagou agora pelo aplicativo, você pode esperar 1, 2 minutos. O agente ele consulta, já aparece lá o licenciamento 2022. Veículo licenciado. Aí, mediante isso, a autuação libera para prosseguir viagem. Só para o pessoal entender. Você pagou, licenciou, não vai ser removido. O veículo não vai ser guinchado, mas a multinha vai acontecer. Porque quando você foi abordado, ele estava irregular. Isso. Então, lá em São Paulo vem acontecendo isso. Existe essa orientação, né?
E o que eu vejo muito é isso. No Banco do Brasil é praticamente instantâneo. Alguns outros bancos eu já não tenho esse conhecimento. Então, assim, se conseguir fazer isso ali durante a fiscalização, é este procedimento. Liberação para seguir viagem e apenas a multa. Aqui em Minas não é rápido assim, não. Você pode pagar tudo ali, o IPVA, o DPVAT, as multas que estiverem pendentes. Eu imagino que pelo menos um dia aí, de um dia para o outro, para poder liberar. Aí nesse caso um dia para o outro... Nesse caso é remoção mesmo, não tem jeito. E o pessoal mistura muito isso com apreensão. Vira e mexe, eu vejo advogados falando, não, que não pode apreender o veículo mais por não pagamento de IPVA, que é inconstitucional tomar o bem para forçar ali o pagamento do imposto. Isso tudo é oba-oba de internet, é lobby de internet, tá, gente? Ele não vai ser apreendido mesmo, não, até porque a apreensão nem existe mais, né? Só foi revogado. Mas ele vai ser removido. O removido e o apreendido para você dá na mesma. O termo técnico ali para você é o que menos importa. O que importa é que você vai ficar sem o seu veículo. Eles vão botar a sua motinha em cima do guincho e vão levar. Você vai ficar lá, para ver navios na beirada da estrada. É triste, então não cai nessa onda de que não pode, não, porque pode sim. E toda lei que vem alterando o código, os legisladores, que são os nossos parlamentares, né, os deputados federais, os senadores e o governo federal, que é o Poder Executivo, eles são muito cuidadosos em não deixar abrir brecha nisso aí. Se você não pagar, vão te multar e vai levar o seu veículo mesmo. Não tenha dúvida disso não, né? É muito comum, hein? Muito comum. Então, dentro dessas medidas, as mais comuns, as medidas administrativas, é a retenção, que é aquela onde o veículo fica no local e resolve ali, ou a remoção quando não consegue resolver. Você falou do caso do cinto, mas tem vários outros. Por exemplo, o condutor sem óculos. O curioso, cara, é que tem lá na habilitação do cara, né? Uso obrigatório de lentes corretivas. Ele deixou o óculos dele em casa. Estava sem. Vai ser autuado. Só pode sair dali com o óculos na cara. Ele pode pegar um óculos de alguém que está passando na rua e colocar na cara que vale. Acabou, resolveu o problema. Como é que o policial vai saber que aquele óculos não está resolvendo coisa, pra então, ele? Coisas que geram polêmica e tem vários entendimentos. Outra coisa que o pessoal via falando, e se eu tiver de lente, como é que o policial vai saber? No meu entendimento, é você que tem que mostrar para ele que tá de lente, não é ele que tem que vir, não. Se vira. É aquilo que a gente falou agora há pouco. É você que está sendo autuado que tem que reunir provas de que não, mas não estou cometendo a infração, eu estou aqui usando. É você que tem que provar. Se você não provar, o que cabe ao agente de trânsito, isso é muito importante. O agente de trânsito, diante da constatação de uma infração, ele é obrigado a tomar providência, ele não tem escolha. Ele constatou a infração de trânsito, ele tem que lavrar o auto de infração, porque senão ele pode ensejar em crime. O policial, o agente fiscalizador, ele viu a infração e não autuou, prevaricação. Isso é crime, ele está agindo em interesse próprio. Não, eu não vou autuar porque eu fiquei com dó, por causa disso ou por causa daquilo. Não pode, ele tem que autuar. Então, se você tiver que reclamar, não reclame com o policial, não reclama com o deputado que você votou nele lá. Os legisladores, né? Os legisladores. João Paulo, o papo é muito bom, cara. Eu quero te presentear aqui. Aí eu li o do nosso amigo Alexandre Matos, também jurista, autoridade no trânsito. Olha o título do livro, ó. O poder de polícia das autoridades e agentes de trânsito e a Constituição Federal. Lacradinha aí, ó, presente para você. Isso aqui vai ser muito... Esse é um dos que eu ainda não tenho. E com certeza vai agregar muito, cara. Livro é um negócio que eu gosto demais. E para quem acompanhou a gente até agora, os códigos que rolaram aqui, as 5 sequências de 3 letrinhas, você anotou, tá na hora. Clica aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Vai estar lá o formulário assim, ó. Vale Pix, vale R$100. R$100. Clica ali, vai abrir o formulário, você coloca seu nome, seu WhatsApp, os 5 códigos que apareceram aqui. Você comeu mosca? Você deixou passar? Volta o vídeo, miserável. Assiste de novo. Tem uma semana para fazer. Tem uma semana. Tem de hoje até o próximo sábado para você assistir. Então assiste de novo, vai, comenta aqui e ganha 100 de Pix, que vale a pena. Vale a pena. Você já ganhou algum? Aqui eu não ganhei, eu que coloco. Senão eu ia ganhar todos, né? Ele que na hora de postar, eu ia colocar algum nome. Vou fazer isso um dia com outro nome. Obrigado. É isso aí. Então, você que nos prestigiou até agora vai ser prestigiado aí com um Pix de R$100 para pagar aquela pizza para a namorada, para o namorado. Dá para botar uns 3 litros de gasolina no carro também, né? Hoje em dia, uns 2,5, né? Um bafo, um sopro. João Paulo, valeu demais, meu amigo. Muito bom o papo. Tenho certeza que a galera toda aí gostou. Sempre de portas abertas aqui. Eu sei que você não mora muito perto, não, mas sempre se animar... Longe. Eu que quero agradecer, Ronaldo, essa oportunidade, esse convite de estar aqui, foi muito prazeroso, muito bom, muito bem recebido, né? E também estou à disposição, estou um pouquinho longe, mas estou à disposição. Hoje o celular permite que a gente, né? E mais uma vez, repetindo aqui, o canal Defendendo Condutores do YouTube,
Instagram, quem tiver interesse também em seguir, estou sempre postando conteúdo, coloco enquetes lá, estou sempre escrevendo algumas coisas legais, alguns artigos. joaopaulomacedo.trânsito. Facebook, a página do Facebook também, joaopaulomacedo.trânsito. Meu WhatsApp, 19998188070. Fala devagarinho que é pra galera chamar. Eu quero ver o pessoal te incomodando. Vai lá. 19 é o DDD. Isso, 19 é o DDD, 998188070. Precisou de alguma coisa, uma assessoria em que eu puder ajudar, manda uma mensagem lá para mim, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram. E acompanha o canal, pessoal, é muito importante, tem bastante vídeo legal lá. Muito vídeo legal. Seguir não paga nada, tá lá seguir o João Paulo lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, paga nada não. Já a consultoria paga um pouquinho. Tá? Valeu, galera. Abraço, até a próxima. Valeu. Abraço, valeu, obrigado.